Bom dia a todos. Queríamos dizer da alegria de estarmos aqui com vocês, com esse tema tão importante na nossa vida. Passamos luz espiritual. E para a nossa alegria, para a minha alegria pessoal e particular, de ter na nossa mesa redonda dois irmãos, dois amigos, dois expoentes da doutrina que nos deixam assim muita riqueza de diversidade de conhecimento e unidade de pensamento, que é isso que a gente tem buscado nos nossos encontros. Então nós vamos começar com o Álvaro Mordecai, depois o Altino fará a segunda parte e o que sobrar depois eu termino com vocês. Tá bom, gente? Então, Álvaro, é com você, meu filho. 20 minutos, quando eu cutucar assim, que está na hora, tá bom? Um abraço, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Um abraço ali para o Rafael Lazarino, está ali nos dando a honra da sua presença com a sua esposa entre nós. Sejam bem-vindos. Um ótimo dia a todos. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a esse convite. Nós gostaríamos de dizer que, assim como Timóteo teve e tem seu pai espiritual, eu tenho essa graça do Senhor em nossa vida, onde nos ensina não apenas pelo conhecimento, mas ensina também pela sua moral reta, pela oportunidade que tem nos dado de aprender com seu caráter, professor Severino Celestino. Então agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Altino, que foi um amigo que, assim como tantos que aqui se encontram nos assistindo, jamais imaginávamos obter o merecimento. Mas a gente aprende que a misericórdia divina é grande e a sua presença em nossa vida, Altino, é luz, assim como o tema. Gostaria de dizer que, para quem tem um pai paraibano e uma nona paraibana, a Paraíba é minha casa. E para falar desse tema tão importante, como um bom judeu que se tornou espírita, eu gosto das parábolas. E temos uma história, uma parábola judaica, que nos conta que um pai, ele, a fim de colocar aos seus filhos, 3 filhos, a continuidade do empreendimento de sua vida, na parábola judaica ali um negócio, uma empresa, vamos assim dizer. Mas ele queria encontrar aquele que tivesse a maior capacidade espiritual, a maior inteligência e a maneira mais prática de se resolver os problemas do dia a dia. Ele então constrói um quarto vazio, em um lugar ermo, vazio, um lugar onde não tinha muita coisa no entorno, e ele diz aos seus filhos, ele fala: você, primeiro, mais velho, vai encontrar um caminho para encher esse quarto da maneira mais rápida e da maneira mais eficiente possível. Ele pega, dentro daquela possibilidade, toda a areia que está ao seu entorno, toda a terra, e ele pensa, ele fala: olha, terra eu tenho em abundância, matéria eu tenho em abundância. E começou a encher. Contratou vários funcionários, eles começam a encher aquele quarto, eles começam até que não houvesse nenhum espaço vazio. Ele chama seu pai ao fim do dia e diz: veja só, aqui está o meu trabalho. O pai o parabeniza, ele cumpriu a tarefa. Ele fala: vamos ao segundo filho. O segundo filho era alguém extremamente dedicado aos estudos e possuía uma grande quantidade de livros. Assim, esse seu filho começa a carregar aquelas caixas de livro e de papéis e vai enchendo o quarto de maneira muito mais rápida que o primeiro filho. E ele, enchendo aquele quarto todo de livros, ao final da tarde chega ao seu pai e diz: aqui está o meu trabalho. Aquele pai fica bastante feliz e fala: você cumpriu até mais rápido que o seu irmão. E chama o seu terceiro filho. Passa a manhã, passa a tarde, e ninguém se mexe em torno daquele quarto. O quarto continua intocável. Quando chega a alta hora da madrugada, ele chama seu pai e seus irmãos, adentra aquele quarto escuro e acende uma vela. Quando ele acende aquela vela,
o Pai verdadeiramente reconhece a capacidade do seu Filho em preencher absolutamente todos os espaços vazios daquele ambiente. No primeiro caso, é a nossa história, quando ainda muito comunicantes com as nossas paixões, de maneira da qual as paixões nos controlam e nos levam aos vícios e nos levam aos equívocos. Nós procuramos encher esse quarto com toda a matéria que está ao nosso entorno. Quando a gente enche de aquele quarto, além de um esforço grandioso, aquelas paredes não sustentam de maneira tão profícua, de maneira tão independente. As paredes começam a trincar. Nós não fomos criados para estarmos repletos apenas da matéria. No segundo caso, é quando nós despertamos para a necessidade e para o entendimento intelectual, onde buscamos os ganhos do conhecimento, mas procuramos preencher o nosso espírito apenas com conhecimento, mas sem a prática efetiva e moral daquele conhecimento. O terceiro de todos os casos faz uma referência à luz espiritual do livro de Gênesis, quando ali no segundo, terceiro versículo está descrito: Vaiomer Elohim, Vayehior, e Deus disse: seja luz. E aquela luz, ela caminha em um sentido dualístico, como toda a Bíblia, englobando o Evangelho, o sentido microcósmico e o sentido macrocósmico. Então aqui nós estamos diante do sentido macrocósmico, da lei que é diferenciada ou separada da escuridão na sequência do livro de Gênesis. Que lei é essa? Que luz é essa? São as leis divinas. Que todo o universo está mergulhado diante do fluido cósmico universal, diante do fluido de pensamento divino. Nenhum de nós conseguimos fugir a essa luz. Mas a segunda lei trazida no livro de Gênesis, quando separa a luz da escuridão, é o livre-arbítrio, também como uma individualidade do ser. Eu escolho me aproximar dessa luz, ou eu escolho me afastar dessa luz. Eu escolho preencher o meu cli, o meu vaso, com a presença do Cristo, assim como realizou Paulo, ou eu escolho me afastar para as minhas trevas interiores. Agora, o interessante é que no sentido microcósmico é o sentido da construção e da criação, não do universo, mas do nosso planeta Terra. Por quê? A luz do mundo é Jesus. Então, quando eu escolho me aproximar do seu Evangelho, diante do sacrifício empenhado por todos nós, eu tenho claramente a possibilidade da autoiluminação. Então nós encontramos uma lição de Emmanuel que nos diz que sempre o papel da luz é varrer as sombras e salvar vidas. E ele vai nos dizer, da mesma forma que o papel sempre é acomodar, acalentar, acolher, socorrer, salvar, a luz demanda energia. E ele nos diz, a candeia exige o óleo, a luz, energia, exige a usina. Qual é, então, o nosso combustível espiritual para que venhamos cumprir brilhe a vossa luz? Como diz Jesus no capítulo 5 de Mateus. Qual é esse combustível? E dentro das parábolas do judaísmo, mais uma vez, a gente encontra o símbolo do azeite, como sendo um símbolo de riqueza. Como se produz o azeite? A gente pega aquele fruto, a azeitona, a gente tritura, prensa, espreme, para que ele entregue o que há de mais rico. Assim vêm os nossos espíritos a um mundo de provas e expiações. Nós somos triturados,
macerados pelas leis de causa e efeito, em cima das consequências das vezes em que escolhemos as trevas, a escuridão, e ao mesmo tempo somos acompanhados pela misericórdia divina, que nos permite que, a partir de facearmos o aprendizado eterno, diante da potencialidade da dor que apenas surge após termos negligenciado o amor, nós entregamos o líquido mais nobre do Espírito para que possamos nos paralisar na culpa? Não. Para que possamos estar estacionados em todo e qualquer processo de medo, de não dar o próximo passo e assim permanecermos mais uma vez estacionados? Não. Pelo intuito de transformarmos tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas, o sofrimento, as experiências felizes, o aprendizado do amor, o aprendizado com todas as nossas dores, para que o nosso espírito possa brilhar, sim, a luz eterna, entregando para nosso Senhor Jesus Cristo a possibilidade da iluminação interior, nos aproximando da luz do Gênesis, nos aproximando das leis divinas e permitindo ao nosso espírito que, mesmo diante de qualquer treva que possa existir em nosso interior, seja lá qual foi o equívoco, Paulo de Tarso, ele participou da elaboração de um homicídio lamentável, segundo as leis judaicas e segundo qualquer entendimento da lei moral humana. Mas ele se permitiu que todas as suas atribulações, que todos os seus sofrimentos, que todas as suas dificuldades não o impedissem de caminhar em direção a um deserto interior. E no deserto, por incrível que pareça, não há nada que possamos admirar, senão na escuridão da noite, a luz das estrelas. E são essas mesmas que nos guiam diante de toda treva que possa existir em nossa existência. Existe sempre a esperança da estrela que nos guia. Para nós espíritas cristãos, o Mestre Jesus. Nós estamos sempre diante dessa possibilidade. E é interessante que toda luz pode parecer, quando a gente observa uma estrela pequenina, mas quanto mais nos aproximamos, poderíamos então compreender a dimensão real de uma estrela maior. Quanto mais caminhamos em direção ao Cristo, mais as nossas trevas são iluminadas, mais nos enchemos de esperança. E por todas as vezes que nós nos depararmos mais uma vez com a dificuldade da treva que ainda consiste, lembremos-nos do Cristo. Brilhe vossa luz. Essa viagem é interior, mesmo que o olhar do homem seja às alturas, procurando contemplar o Evangelho, procurando contemplar as leis divinas. Então, professor, eu passo para que o senhor possa continuar a condução. Obrigado, Álvaro, pela seu resumo com propriedades muito profundas, colocações fortes para a nossa reflexão, e não esquecermos, logicamente, que Jesus nos chamou de luz do mundo. Então nós vamos passar a palavra ao Altino, que ele teve uma surpresa aqui. Eu acho que ele vai passar para vocês a surpresa, e nós estamos felizes. Eu não sou merecedor das palavras do Álvaro iniciais. Você é uma pessoa muito boa, você tem as suas qualidades, sua cultura, e também a sua bondade de dizer que eu sou exemplo, não sei para quem, mas eu não sei.
Eu tento, eu me esforço, né? Mas cada um conhece seus limites, exemplo, né? Para mim e para muitos. Mas como hoje é domingo, não é dia de obsessão, graças a Deus, eu sei que você não está querendo me obsediar. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras. E agora o Altino, que vem aqui do Reino Unido, bem distante, né? Trazer o calor da sua palavra. Ele que está acostumado com baixas temperaturas, né? Ele aqui encontra um Nordeste caliente, acolhedor, né? E é uma coisa que marca a nossa vida, é o calor do nosso querido Nordeste. Então, meu querido, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou ao lado do Álvaro, amigo, companheiro de estudos e de viagens, ao lado, vou repetir, dessa figura que eu sempre tive vontade de conhecer. Só para dizer o tanto que eu gostaria de conhecê-lo e nunca tive coragem, estava em viagem com Denise e eu falei: você conhece o professor Celestino? Ele falou assim: conheço. Eu falei assim: ele é do nariz em pé? Não, ele é gente boa. Aí eu falei assim: eu posso ligar para ele, você me dá o número? Te dou. E na mesma hora eu liguei para ele e na mesma hora ele respondeu. Então é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado e é uma alegria estar aqui diante de vocês. Eu não sei falar de outra coisa a não ser de Paulo de Tarso, do Evangelho e dos romances de Emmanuel. Eu não sei falar de duplo etéreo, de matéria cósmica, nada. Vou me atrever a falar um pouco da luz. E a luz que me deixou mais feliz foi essa luz aqui do Nordeste, que eu conheço grande parte do mundo, mas eu nunca tinha vindo ao Nordeste. E vir ao Nordeste, na Paraíba, no MIEP, para falar de Paulo de Tarso, isso tinha que estar escrito nas estrelas, como o Álvaro disse. Eu estou muito feliz, eu estou muito emocionado. Muito obrigado à Paraíba, a esse oásis que é Borborema, a essa AME de Campina Grande, por tudo que vocês fizeram e que organizaram. E eu fico muito sozinho no movimento espírita. Eu moro numa cidade que não tem brasileiros, que não tem grupo espírita, e eu ainda sou um trabalhador ativo. Então, talvez vocês não tenham consciência ou noção do que é estar rodeado de pessoas e de amigos que vêm comungar, ceiar do manjar doce e bom que é o Evangelho. Então eu estou muito feliz, muito feliz. Eu e o professor aqui, nós ríamos porque o conto que eu iria contar é o mesmo que o Álvaro contou. Tá aqui. Eu mostrei para ele e falei assim: agora o que eu faço? Bom, é por isso que a gente deve sempre falar em primeiro lugar, porque depois os outros completam. Bom, façamos luz espiritual. Eu gostaria de convidar a vocês, então, para fazer uma viagem à velocidade da luz. O nosso tempo é curto, mas a luz é muito rápida. Então, nós faremos uma viagem que, coincidentemente, também começa no Gênesis. Estava tudo sem forma, sem cor, vazio. Era um caos. No princípio era o caos. Mas Deus agiu e Deus disse: haja luz. E houve luz. A primeira mensagem bonita disso é que, se nós estivermos passando por momentos de tribulações difíceis, ali é o momento para tudo se encaixar e organizar. Porque nós começamos no caos, sem forma, vazios, mas pela vontade de Deus, nós fomos preenchidos pela luz. Falar então de luz espiritual é falar de uma vontade de Deus, de um desejo
de Deus. E nós somos velas, fósforos, meio à tempestade, mas nós não nos apagamos, porque o que nos mantém aceso é a vontade divina, é aquele sopro que nos encheu de luz. Então, falar de luz espiritual é falar das primeiras vontades do Criador. Deus disse: faça-se luz, e Ele criou 2 luzeiros para dividir a noite e o dia, e ainda colocou as estrelas penduradas lá em cima para a gente saber que Ele também está lá. E esses luzeiros marcam os dias, as estações, os ciclos, e eles ficam por lá. Mas da luz que Deus está falando, porque nós temos que ver tudo do ponto de vista espiritual, é uma luz aqui de dentro, é essa chama que Ele colocou em nós. Porque a chama, ela tem que se propagar, porque senão ela apaga. E é por isso que Jesus nos convida a fazer brilhar essa luz. Para isso que o Mestre veio, para nos lembrar disso. E eu gostaria então de levar a vocês a velocidade da luz às portas de Damasco. E o que acontece ali, às portas de Damasco? Saulo encontra a luz. Às portas de Damasco ele encontra a luz. E o engraçado é que quando ele encontra essa luz, ele fica cego. Era uma luz intensa, mais clara que a luz do sol de meio-dia. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Tema do nosso MIEP. E o engraçado é que Jesus não dá uma cartilha, uma resposta para ele. Porque Jesus já havia respondido isso no seu ministério. Segue-me, vinde após mim. Jesus vai fazendo uma série de convites. Ama teu próximo. Mas é justamente depois das bem-aventuranças que tem um convite extraordinário. É quando Jesus diz assim: brilhe a vossa luz. E essa luz que Jesus está falando é a luz que Deus colocou em nós. Essa centelha que precisa brilhar. Brilhe a vossa luz. E Jesus vai mais além. Brilha na presença dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Bom, se é para brilhar a nossa luz diante dos homens, é para que nós sejamos farol na escuridão. Porque o nosso exemplo vai clarear a vida dos outros. E quantas pessoas estão hoje, não estou falando em tempos bíblicos, estou falando agora. Quantas pessoas estão na escuridão que não conseguem encontrar a direção para seguir adiante, porque não conseguem perceber a luz que nós deveríamos brilhar para eles. Nós deixamos as pessoas na escuridão porque nós não brilhamos a nossa luz. E Jesus nos adverte: brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós não podemos esquecer isso, porque nós gostamos muito de falar que as pessoas estão na escuridão, como se nós não fizéssemos parte ou as deixássemos na escuridão. Nós somos responsáveis pela escuridão dos outros. Nós não podemos fazê-los enxergar, mas o nosso dever é direcionar o caminho para que eles glorifiquem a Deus, como nos diz Jesus logo a seguir as bem-aventuranças. Então, vamos sair das portas de Damasco. O bom da gente viajar à velocidade da luz é isso: a gente sai de Damasco e a gente vai para Tessalônica. E diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Olha onde Paulo está voltando, ao Gênesis. Porque assim que Deus criou a luz, dividiu a noite e o dia. E Paulo reafirma que nós não somos filhos da noite, nós somos filhos da luz, do dia. Tem alguma coisa errada com a noite? Não, não tem. Mas a gente pode tropeçar na noite. Então é necessário que nós nos guiemos pela luz. Essa é a advertência que Paulo dá em Tessalônica.
De Tessalônica, vamos para Roma, quando ele diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Aqui é Paulo sendo lírico, poético no seu mais profundo. Vistamo-nos com as armas da luz. Isso aqui é uma expressão mesmo de Paulo. O que é vestir as armas da luz? É lutar um bom combate iluminado. É vestir-se das armas da luz, porque a luz não fere, a luz não machuca, e ela nos dá força para lutar o bom combate. Como que eu vou lutar o bom combate se eu não estou iluminado, se eu não trago luz? Eu não sou filho da noite, eu sou filho do dia. Nós não somos criaturas da noite, nós somos criaturas da luz. Brilhe a vossa luz, faça luz espiritual, vistam-se das armas da luz. Depois, em Éfesos, diz assim: a verdade é que antes vocês viviam em trevas, mas agora vivem na luz do Senhor. Olha esses dois advérbios de tempo. Antes vocês viviam nas trevas, mas agora vocês vivem na luz. Novamente, separação de luz e trevas. Por que Paulo fala isso, essa luz aqui dessa vez? Está falando de Jesus. Antes nós vivíamos nas trevas, agora nós estamos vivendo na luz. E ele vai mais adiante: então comportem-se como os filhos da luz. Olha a assertividade de Paulo. E a vossa vida produzirá frutos espirituais, constituindo em bondade, em justiça e em verdade. Assim viverão o que é agradável ao Senhor. Por isso se diz: desperta tu que dormes, e levanta-te do meio dos que estão como mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas traduções vem: e Cristo te guiará. Mas o que guia é a luz. Então, independente da tradução, o fator aqui essencial é a luz. E às vezes nós ficamos tão preocupados em manter uma falsa persona, um falso comportamento, de achar que nós temos algum brilho, alguma luz. Muitas vezes a única coisa que nós fazemos é passar um pouco de óleo de peroba na nossa testa e nós brilhamos e achamos que estamos iluminados. É triste, mas é verdade. Orgulho, vaidade, eu sei demais, eu estudo muito, eu conheço. Isso não é brilhar a luz. Brilhar a luz é saber que eu sou filho da luz e tenho que viver, como Paulo diz aqui aos Efésios, e eu tenho que me comportar como filho da luz, porque o que adianta eu ser filho da luz e viver na treva? Eu estou pior do que o filho pródigo? Eu deixei a luz da minha casa e fui para a escuridão? Então nós temos que viver como os filhos da luz. Eu gostaria de dar um exemplo, que a gente acha que fazer luz espiritual é uma coisa assim da noite para o dia, e não é. Leva tempo. A minha esposa, ela é chefe de cozinha, e ela é um gênio da cozinha. Ela é magistral, é fenomenal. E quando é a época das festas na minha casa, que os amigos vão, que a gente vai se reunir na época das festividades, né? Da Páscoa, das grandes celebrações, ela começa com antecedência a selecionar ingredientes, a preparar o que vai ser feito. Ela faz o cardápio e muda, e eu falo para ela: meu bem, dessa vez não cozinhe, não prepare nada. Vamos pedir uma comida congelada, uma pizza, uma pasta. A gente pede para entregar alguma coisa. E lá em casa, como quem manda sou eu, eu obedeço. Ela diz: não, porque antes dos nossos amigos chegarem, eu já estarei recebendo. E ela prepara do princípio ao fim as maiores iguarias que vocês podem imaginar. E não há celebração melhor do que estar à mesa
deliciando aquilo que ela preparou. Porque foi feito com carinho, foi feito com cuidado, teve um objetivo. Então fazer luz espiritual não é comida de micro-ondas, não é pipoca. Luz espiritual é trabalho artesanal. O pão da vida é feito com muito trabalho. E fazer luz espiritual é difícil, não é fácil. A questão não é ser fácil ou ser difícil. A questão é que nós temos que fazer. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Porque o convite já foi feito. Brilhe a vossa luz. E aqui, voltando a Tessalônica, Saulo diz assim: não apague o espírito. E aqui Paulo já não está nos tratando mais como crianças. Não está dando leite e pão molhado em leite. Está nos dando comida sólida. Porque aqui o caso já é grave. Porque aqui ele diz: não apague o espírito. Ele não está dizendo para brilhar a vossa luz, ou que mantenha a sua luz. Porque a luz já há, ela já existe. Olha o conhecimento de Paulo àquela época. Não apague o espírito. Bom, o que apaga é a luz, então o espírito é luz. E ele diz: não apague a luz, não apague o espírito. É porque essa luz já existe em nós. E Paulo aqui está nos dizendo da nossa responsabilidade em manter essa chama. Porque o problema é que nós não nos fortalecemos no Senhor. Nós estamos aflitos, mas não estamos bem-aventurados. Nós estamos acesos, mas não estamos iluminando. Nós estamos fracos e oprimidos, mas nós não estamos bem-aventurados. E há uma diferença muito grande em sofrer, em se sentir oprimido, mas estar bem-aventurados. Então o fato de eu saber que tem essa luz aqui já não é grande coisa, porque eu já estou na terceira revelação, eu participo do MIEP. Como é que eu posso deixar apagar a minha luz? Não faz sentido. Eu iria contar agora o conto que o Álvaro contou, que eu não vou contar mais, que vocês já conhecem, que apenas com um fósforo ele encheu aquele ambiente. Tem um outro conto que me veio agora, do Christian Andersen, escritor da Dinamarca, que vocês devem conhecer o conto, que é da menina que vendia fósforos. Era uma noite de inverno e ela vendia fósforos para que as pessoas acendessem as lareiras, e a tempestade de neve foi ficando muito forte e ela foi riscando, palito por palito. E o frio começa a ficar intenso e ela, com medo de voltar a casa sem vender os fósforos, e ela morre congelada. Mas no último palito de fósforo que ela acende, ela pede à avó dela, que já havia desencarnado, que viesse, que a protegesse. Quando ela desencarna, com aquele último fósforo, que é o que ela faz, o pedido para que a vozinha dela viesse e tirasse ela daquele tormento do frio, ela entra para um reino de luz eterna, porque ela acendeu um fósforo. Será que nós não podemos acender um fósforo? Nós podemos, porque dentro de nós tem uma luz que brilha, tem uma luz que é intensa. Eu então encerro aqui a minha fala dizendo assim, pegando a fala do Álvaro, que nós não podemos abarrotar a nossa vida só com matéria. É importante, é bom, nada errado. Mas se não houver luz dentro do nosso celeiro, nós nos tropeçamos e caímos dentro daquilo que nós temos. O que me adianta ter dinheiro? O que me adianta títulos? O que me adianta posses? Se eu não consigo me movimentar no meio disso tudo. É inútil essa luz. Então, se o mundo ao nosso redor estiver escuro e nós não soubermos por onde caminhar e o que fazer, eu gostaria de dizer a vocês o Salmo 119, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra do Senhor em todos os nossos corações. Obrigado a vocês, miepeiros, por esse momento de luz. Muito obrigado.
falávamos, o Altino falou que é melhor falar primeiro, porque não cai nessa situação de alguém citar o conto antes, não é isso, Altino? Mas falar por último também não tem muito mérito, não, porque a gente já ouviu tanta coisa boa, né? Tanta noção de aprendizado, e eu gosto muito de ser o último, não é porque eu temo a repetição do conto, mas é porque eu aprendo mais, né? E aprendi muito com vocês, e começo a relembrar. Façamos luz espiritual. Se tem uma luz espiritual, é porque existe uma luz material. Quando você abre o livro do Gênesis, lá no primeiro capítulo, os 2 primeiros capítulos do Gênesis, para mim, é a história do mundo toda. Primeiro, a origem, o segundo, mais ou menos, a distribuição daquele que foi criado, no primeiro capítulo. Mas a gente se dá de cara com a expressão chamada Tohu Vavohu, que é uma expressão hebraica que significa caos, desordem, espanto, perplexidade, como chama Maimônides, um grande sábio do século III, o Rambam, né? Que o Álvaro conhece muito bem, um dos mestres que mais estudou a Torá. Existe até, o nome dele era Moshe Maimônides, Moisés Maimônides. E tem uma expressão judaica que diz assim: de Moisés a Moisés não houve ninguém como Moisés. Quer dizer, de Moisés o legislador a Moisés o estudioso, nunca existiu ninguém como um Moisés nas 2 situações. Então eu comecei a analisar esse texto e comecei a ver a desordem ou o caos era tão grande que a perplexidade diante de quem assistia aquilo, como nós hoje ficamos diante de qualquer coisa que a gente vê, e temos o costume de dizer: esse mundo está perdido, não existe mais leis, não é? A gente fala tanto disso, né? Acabou a ordem das coisas, mas já foi muito pior, pessoal. E a gente se esquece que o Criador de tudo isso é o dono de tudo, Ele está por trás de tudo isso, ninguém tem que desesperar. Vamos cada um acender a nossa luz espiritual, que tudo vai ficar mais fácil, porque como o próprio Moisés diz, diante daquele caos, quando ele diz: a área vai estar torro, vavor, ou seja, a terra estava num caos ou numa desordem, mas, diz ele, e o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. Quer dizer, ele começa a mostrar que diante daquela desordem tinha alguém que estava pairando, a expressão hebraica merachefet, né? Que é com Mordecai, né? O CH que tem no nome hebraico é um som gutural, é do rei, tem uma letra hebraica que ela é pronunciada no fundo da garganta. O meu professor de hebraico dizia assim: é como um cão rosnando, é lá no fundo da garganta. Então é Mordecai e não Mordechai. Para nós ocidentais, a gente quer colocar o CH com o mesmo som de SH, né? Mas naquele momento, diz Moisés, estava tudo desorganizado, a bagunça, o caos existia, mas o Espírito de Deus, merachefet, essa expressão significa, estava, os rabinos dizem, acima de tudo e abaixo das nuvens. É como se ele estivesse debaixo das nuvens observando tudo, se a gente materializar Deus como de forma antropomórfica. E quando a gente diz assim, Deus está vendo, está mesmo, nem se preocupe que está, Ele vê tudo, né? Até na fotografia, quando a gente seca a barriga, eu digo, não adianta que Deus está vendo, a barriga não vai, Ele está sabendo como é a sua barriga. Então Deus que vê tudo, os rabinos dizem que é como a águia sobre a montanha, aonde o ninho da águia está lá embaixo, ela está voando acima dos ninhos, mas ela está observando tudo em torno dos ninhos. Se algum perigo puder acontecer aos filhotes, ela desce e resolve na hora, mesmo não estando no ninho, ela está presente para qualquer situação. Assim é Deus com relação ao nosso planeta. Então, naquele momento em que está aquele caos e aquela desordem, ele usa a famosa expressão Iriur, faça-se a luz. Vai Iriur e a luz se fez. Numa palavra,
Ele colocou ordem na casa. E essa luz Ele distribui com tanto amor que ela está em situações que a gente nem espera. Por exemplo, a Álvaro conhece muito bem, toda semana, quinzenalmente, a gente está com a Torá na mão, fazendo aí de Moisés a Kardec, não é nem uma merchandising, mas se vocês quiserem assistir sexta-feira, 9h30, terça, desculpa, próxima terça, depois de amanhã, não é Álvaro, às 9h30 nós estaremos fazendo o programa de Moisés a Kardec. Então, Deus, a palavra Torá, a primeira letra é um Tav, que é o T, que é traduzido, e a última é o rei. Mas entre o rei, que é a última palavra, e o Tav, que é a primeira, tem a palavra Or, luz, o que significa que a Torá, ou a revelação divina, é um elemento composto essencialmente pela luz. A luz do conhecimento, a luz da orientação, a luz do amor, a luz da ética, a luz da moral, está tudo ali. Bastava que nós cumpríssemos os 10 mandamentos, que Jesus não precisaria ter vindo ao planeta Terra. E ali tem tudo. É tanto que quando o moço rico perguntou: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: vai lá na Torá e lê: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Jesus não falou de evangelho porque não existia. Ele era o evangelho ainda a deixar a herança que nós temos. Então a luz está na Torá. Toda a revelação está no que Kardec chama de primeira revelação. Mas tem uma coisa curiosa ainda no judaísmo, que a palavra Horim em hebraico significa paz, mas não é paz de Shalom, é paz de pai, mãe, avô, família de uma maneira geral. A palavra Horim tem um ret no começo, Or no meio e um Yem no final, o que significa que os nossos pais são luzes na nossa vida, que o pai e a mãe não podem ser indiferentes à necessidade de levar os seus filhos, aos seus conhecidos, seus amigos, à luz do amor, da fraternidade, do esclarecimento. Aquela mesma luz que ele recebeu de Deus através da Torá, ele tem que transferir para os seus filhos. Aí sim, a primeira obrigação, a obrigação maior de ser luz espiritual, está naquele casal que se une para constituir uma família. Não tem nada a ver com religião. É célula universal, a família, indispensavelmente. Porque na própria essência do texto hebraico, Horim é portador de luz. Mas tem outra curiosidade ainda. A palavra Moré, em hebraico, é professor. A palavra tem Mem no começo, Rei no fim e Or no meio. Que os mestres, os professores, são os grandes portadores de luz, de conhecimento, de fraternidade, de tudo que a gente precisa. Depois de Deus na criação, os nossos pais na família, eles chegam para completar e formar a necessidade da luz espiritual em cada um. Isso é a própria essência da constituição da história universal, da família e de cada um de nós. Sem luz não haveria nada disso. Então a luz veio exatamente quando se fala de luz e trevas. Você vai observar e diz que Deus separou a luz das trevas. Mas aquelas trevas não é a treva da ausência do sol e das estrelas, porque a luz que está no primeiro capítulo do Gênesis, no primeiro versículo, segundo, terceiro, é a luz espiritual que tem que brilhar em nós, porque o sol e as estrelas vieram no quarto dia. Então não é o sol e as estrelas que vai trazer luz espiritual para a gente. Ele vai trazer esse calor maravilhoso que está ali fora, que é uma luz que vem dos astros, mas a luz espiritual ela emana de dentro de nós. Então quando a gente sai dessa estrutura inicial do Gênesis, a gente chega em Jesus, que veio e que Emmanuel diz assim, curiosamente: Jesus é a luz do princípio, em suas mãos divinas repousa os destinos da humanidade. Então você observa como Emmanuel foi fantástico e como ele nos mostra que antes que o planeta Terra existisse, já existia uma pleiade de espíritos responsáveis pela constituição da vida
nos diversos sistemas do universo. Então essa luz que é a vida, porque no prólogo do Evangelho de João está escrito: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E aí vem exatamente a sequência natural dessa distribuição dessa luz, que não pode apagar, como disse Altino. Ela tem que brilhar dentro de nós, porque Jesus cobrou isso. Ele diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Eu vim para que todos tenham vidas, porque a criação é vida, mas a criação sem luz não existiria. Porque depois do primeiro capítulo do Gênesis, quando você entra no 2, capítulo 2, versículo 7, aí Moisés, que no primeiro capítulo fala do verbo barar, que seria criar do nada. Do que é que Deus fez o mundo? A gente aprende no nosso catecismo, eu que sou de escola católica, quem criou o mundo foi Deus. Do que Deus fez o mundo? Do nada. Eu sempre tive uma confusão na minha cabeça, que eu nunca entendi como é que nada podia criar alguma coisa, né? Mas quando você começa a aprofundar, a gente vai observar a segunda Kabbalah e o livro do Sefer, e será que é o livro da criação, que essa luz, ou seja, essa energia que criou o que nós temos de espaço físico de planeta Terra, ela emanou de Deus. É como se fosse o ectoplasma de Deus que soprou e originou tudo isso. Tem até uma piada rabínica que diz assim, que Deus emanou, soprou, criou o mundo, que foi coagulando, foi se tornando de acordo com vamos dizer, materialização, desde a essência divina até o reino, que é o último, né, o reino material. Houve uma graduação de solidificação do ectoplasma de Deus, mas tudo pertence a Ele. E diz os rabinos, se Ele um dia se arrepender e quiser dar uma fungada, Ele pode pegar tudo de volta, porque tudo veio dele. Daí a nossa necessidade de conservar essa essência divina que nós recebemos dele, material. Mas lá no 2,7, Moisés dá mais uma explicação fantástica. Ele diz: vai ser Yahvé Elohim, formou Yahvé com Deus, et Hadam, o homem. De quê? Afar min Hadamah, do pó da terra, da essência, porque a palavra hebraica Aretz é terra, mas Adamah é uma terra diferenciada, é uma terra jamais aperfeiçoada. Por isso que o que ele chama de Afar, o livro dos Espíritos chama de limo, e Emmanuel chama de protoplasma. É a essência mais aperfeiçoada, que tudo que tem no teu corpo, no meu corpo, no nosso corpo, vem da terra. Por isso que quando a gente desencarna, o corpo volta à terra e a terra recebe com toda a naturalidade o que pertence a ela. A gente nunca ouviu falar, o enterro não pôde ser feito porque a terra não recebeu o cadáver, disse que não estava a fim de receber qualquer coisa. Não, ele recebe tranquilamente, que é como diz Salomão no Eclesiastes 12, corrompido o cordão fluídico, o corpo vai à terra que o criou e o espírito vai a Deus. Mas esse espírito, ele não é material, vamos dizer assim, do ponto de vista da essência do que é criado o homem. Ele é uma centelha divina, que todos nós a possuímos. Não é o Espírito de Deus que Moisés fala que Afar, soprou, não é, em hebraico, soprou aquela essência divina no nosso corpo e a gente se tornou Nefesh Hayah, ou seja, alma vivente, ou espírito, como está lá na questão, acho que é 114 ou 134 do livro dos Espíritos, que fala que a alma é o espírito encarnado, porque a gente tem o corpo físico mais o espírito, que forma a essência, alma e espírito. Aquela centelha que Deus inocula, Moisés chama de Nishmat Haim, que é centelha divina, como Emmanuel fala em Caminho, Verdade e Vida, que é aquela centelha que tem em todos nós, que a gente não se perdoa quando a gente erra. Naquele momento que a gente olha, reflete e diz assim: eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito isso. Kardec disse que é nesse sentido que nós todos somos médios, que a gente sente, a gente percebe, mesmo sem ninguém dizer, mesmo que eu ofenda o Altino, se ele me perdoar,
ótimo para ele, mas não deixei de ter ofendido a ele. Eu nunca vou me perdoar pelo gesto que eu fiz. A gente encontra muito isso nos diálogos, nas mesas mediúnicas, ou até mesmo com pessoas. Eu não poderia ter feito isso. É o que Emmanuel diz, é aquilo que Jesus diz, é o erro contra o Espírito Divino que está em nós. Esse a gente não perdoa. A gente tem que reparar em reencarnações até limpar ou resolver a reconciliação, como Jesus diz em Mateus 5:25. Mas Jesus cobra de nós essa luz que nós somos, que ele tem consciência. Quando ele vem confortar aquele povo lá no monte, às margens do Mar da Galileia, está aí Henrique, que já esteve lá conosco, a Regina, a esposa. Tem mais gente do NPM aí, levanta a mão, quem é? Olha ali, tudo gente. A Ana, que mais? Laelder, né? Isso. Quando nós estivemos ali, aquele momento que Jesus vai confortar aquele povo que está sofrendo a opressão romana, ele traz um consolo. Enquanto o povo estava oprimido, injustiçado, injuriado, não, vocês são importantes para Deus. Não se entreguem, vocês são sal da terra e luz do mundo. E como luz, vocês são importantes. Deixa que essa luz brilhe, para quê? Mas não é simplesmente a luz brilhar por brilhar, como disse o Altino. Você tem que saber que como luz você tem uma responsabilidade muito grande. Como pai, como filho, como genro, como nora, como sogra, coitada, tão mal interpretada e mal entendida. Mas ela é a luz da família, porque se não fosse ela, eu não tinha minha mulher. Ou vocês mulheres não teriam seus maridos. Então, louvem aquela que é a luz do lar de vocês, a essência. Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, porque luz sem obras e luz sem vigilância também não funciona. Olha a parábola das virgens prudentes e imprudentes. Cai no azeite que o Álvaro falou aqui. Aquelas que estavam prontas com suas lanternas, na hora não tiveram problema, mas aquelas que não se prepararam. Jesus deixou lições imensas nesse sentido, para que a gente possa sempre entender a responsabilidade que nós temos diante das pessoas, onde a gente vive, onde a gente convive. Por isso que quando uma pessoa é dedicada no trabalho, não precisa ser missionário, mas uma pessoa que no trabalho, na família, está sempre disposta a ajudar, acaba sendo dito por todos: ele é um iluminado. Não é assim não, a expressão que muita gente usa. Ele é um ser iluminado, porque serve, ama, perdoa, está ali para ser um grande coordenador, para dar uma freada às vezes, na hora certa, uma palavra que encaixa bem naquele momento de sofrimento de alguém que nos cerca. Porque eu vivi isso, eu vou só, não sei como é que está aqui meu tempo, mas eu vou encerrar, viu? Daqui a pouco eu vou passar para vocês. Só contar essa historiazinha para fechar a questão de ser luz na sociedade. Porque Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, na sociedade, onde você estiver, se você é luz, você vai ser notado. Nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire. Ou seja, na família, se você é bom pai, bom filho, bom avô, bom tio, você também vai aparecer. E assim brilhe a vossa luz. Como ela brilha na sociedade, na família, você tem que ser o facho luminoso na escuridão, com atitudes, com ações que mostrem o que você é e não o que você tem. Porque na luz a gente dá o que a gente é. Na caridade, na cesta básica, a gente dá aquilo que a gente tem, ou muitas vezes o que nos sobra. Então eu fui fazer um seminário em Londrina, no Paraná, e eu peguei um voo lá do aeroporto de Congonhas. Estava numa tarde chuvosa, daquela São Paulo garoando, né? E o avião estava operando por aparelhos. E eu peguei um Cessna 100, não sei nem se existe esse avião, foi uns 15 anos atrás. O Cessna 100 é um avião que no máximo parece um charuto. Tu já pegaste esse bichinho? É aquele, reza na entrada, no meio e na saída. E eu entrei rezando. Eu não sei a hora que eu vou, eu tenho que estar preparado. Jesus disse: prepara, que a hora que eu chegar é como ladrão, né? Não sabe a hora que vem. E eu entrei no avião, e o avião ele decola assim 10 metros de pista. Tudo, você não via nada. Aí o avião decolou. Quando ele vai botando o nariz fora das nuvens, que foi saindo daquela camada
de chuva e de nuvens negras, o avião virou assim, de pá para cima. E começou a cair verticalmente. O meu estômago agarrou nas amígdalas. Foi uma sensação horrível, eu não sabia o que dizer, nem o que fazer. Eu não entendi nada. Foram 10 segundos mais longos dessa minha encarnação que eu tive, foram esses 10 segundos. E ele começou, e eu fechei os olhos, esperei a pancada, aquela história, né? E aí daqui a pouco ele deu um outro movimento, fez assim, acomodou, levou, subiu. E todo mundo, eu só vi os olhos, cada pupila das pessoas dilatada. Ainda bem que a gente estava de cinto de segurança. Não tinha nego, estava todo mundo, como a gente diz aqui no Nordeste, numa tuia, todo mundo junto. E aí, todo mundo esperando uma informação. O piloto, em vez de ficar calado, ele tentou melhorar, não sei se melhorou ou piorou, mas ele parecia, aquele microfone de avião pequeno, parece vendedor de água sanitária. A gente não escuta nada do que ela está dizendo. Senhoras e senhores telespectadores, aqui quem fala é o comandante Pereira, tem sempre um nome assim. Eu queria informar os senhores, pedir desculpas, que a gente teve que fazer uma pequena manobra brusca, porque a mãe dele não estava ali dentro, porque isso, né? E aquilo não é pequena manobra brusca, de forma nenhuma. Mas a gente aí deu a informação, para não nos chocarmos de frente com um Boeing 727. Aí tinha umas mulheres atrás. Mulher sempre, coitadinha, dá sempre a nota assim, um oitavo acima, né? A nota feminina é um oitavo acima. É um ré bemol lá no oitavo. Aí a mulher olhou assim e disse assim: bem que eu lhe disse, foi aquele sonho que eu tive. A mulher, aí começou. Aí dentro do avião assim começou um bubulho, um barulho. Levantou um cidadão que estava lá de terno, e tinha até um locutor de uma TV aí, eu não vou nem dizer o nome dele, um apresentador desse programa de hoje, da tarde, um desses. E aí ela disse assim, aí ele não gritou, ele falou bem firme: senhoras e senhores, por favor. Aí todo mundo, eu pensei até que fosse o comandante, mas não era o cabo de dentro do grupo. Aí ele olhou e disse assim, bem calma, pessoal, o perigo já passou, o momento não é mais de pânico. O momento é de agradecermos a Deus. Estamos todos bem. Menino, foi uma ducha. Eu não sei se eu estava assim, ou estava assim. Eu sei que eu me ajeitei também. Eu não sei o que eu fiz, né? Dei uma respirada funda. E me lembrando dos meninos, da mulher, daquele tudo que vem na cabeça da gente, né? na hora exata. Mas ficou uma lição para mim. Aquele cara é a luz do mundo. Ele foi a luz no momento do pânico. A maioria ficou envergonhado. Meu pai dizia que a falta de um grito se perde uma boiada. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo mais de interior. Mas aquele homem, com uma palavra, ele colocou luz na situação, e foi ele que devolveu a calma. Aí começou a gente a tomar água, cada um que tomasse seu golinho, porque saliva não tinha mais, né? Secou tudo, né? O susto foi grande, mas a gente entende a importância que nós representamos no momento desse, em qualquer situação. Você vê, às vezes uma pessoa cai, aquela história do bom samaritano, né? Que um passou e disse, se não resolver, né? Alguém não tomar conta, ele vai morrer. Aquele outro, o samaritano, o doutor da lei, o sacerdote e o levita passaram indiferentes, e a luz estava no samaritano. Então é isso que Jesus deixa para nós. E eu acho que o grande cerne do nosso encontro é esse: sermos luzes. Você e você estão sendo luz para mim, vocês estão sendo luz para nós, porque se vocês não estivessem aí, não estaríamos aqui. Nós nos completamos, cada um com a sua luz, e a somatória delas é que vai trazer a energia libertadora das nossas vidas. Eu vou passar a palavra para o Álvaro fazer aí a complementação com relação a ele e ao Tino, antes da gente fechar, agradecendo a vocês já o carinho e a presença de todos. Então a gente só vai falar mais 2 horas por causa do almoço. Mas Emmanuel nos diz que realmente nós precisamos nos atentar
de onde nós nos alimentamos. E ele coloca a seguinte expressão. Ele fala: a abelha se alimenta da flor, o abutre se alimenta da carniça. E a gente precisa de estar atento e entender o que se passa ao nosso entorno. Porque brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Emmanuel implica a responsabilidade individual de iluminarmos ao nosso entorno a todos os instantes. E Emmanuel nos diz que cristão sem espírito de sacrifício é candeia apagada no mundo. Cristão sem espírito de sacrifício é candeia apagada no mundo. Para encerrar, eu vou contar uma história. Quem já ouviu, eu peço desculpas, mas eu já estou ficando velho também. Já posso repetir minhas histórias. Já estou podendo repetir a do Altino. Para que nós compreendamos o significado das pequenas ações que realizamos no nosso dia a dia. O professor já ouviu, eu tenho certeza. Mas o senhor fica surpreso, tá? Nós estávamos, certa feita, em uma das assistências a algumas pessoas que nos procuram para atendimento espiritual, principalmente desobsessão. E diante desse processo, uma jovem que passava por duras expiações. Eram tantas, mais tantas convulsões, que as pessoas tinham medo de assisti-la nos centros espíritas. Chegava a 40 convulsões. Em um dia, 1 hora que ela passava lá no centro conosco, eram 5, 6 convulsões. E ela caía após a convulsão, já dando comunicações dos espíritos obsessores, dos espíritos que estavam naquela condição. E nós criamos então o nosso núcleo de assistência, tendo a certeza de que a assistência deve sempre ser segundo a necessidade do assistido. E a gente falou: vamos fazer todo dia um trabalho para com ela. E a gente pediu para que ela fosse ao centro. Todas as tardes organizamos um grupo para assistência. E não demorou muito, aquelas entidades começaram a se manifestar, começaram a trazer as histórias de extremo sofrimento. Então trouxe histórias sobre a Inquisição, trouxe uma história em peculiar que foi algo bastante marcante para nós. E contou que aquela jovem encarnada no sexo oposto, há não muito tempo atrás, teria sido capitã de um navio negreiro. E aquela jovem teria então levado uma série de torturas, uma série de sofrimentos e de maldade descomunais. E aqueles espíritos contavam as histórias. E eu sou médium, mas precisava de alguém para dialogar com aquele espírito naquele momento. E eu falei: eu dialogo, não tem problema, eu não tenho a maior facilidade nisso, mas falei: eu dialogo. E comecei a dialogar com o espírito. E fui conversando, tentando amansar aquele coração. Mas é muita prepotência nossa como espírita imaginar que em uma reunião mediúnica a gente vai amansar o coração de um espírito que está há 300 anos, talvez 200 anos, perseguindo, junto de uma rede de tantos outros obsessores que ele acompanhava. E eu dialoguei e o espírito era claro: não adianta você me falar nada, não adianta, eu vou te matar, a gente vai se empenhar. Agora não somos mais perseguidores dela, somos seus perseguidores também. É claro que nós respeitamos todas as forças do mal, mas sem que isso nos paralise pelo medo e na certeza de que a assistência espiritual daquele que opera no bem é sempre muito maior. E eu falei: tudo bem. Terminamos a reunião, saí e eu olhando o espírito me acompanhando. Entrei no carro, o espírito comigo. E eu falei: meu pai amado, esse estava falando sério. Não estava, ele estava sério. E foi comigo até a minha casa. Eu pensei, na minha humildade, professor? Na minha humildade, eu falei: na minha casa ele não entra. Estudo todos os dias, evangelho
Foi uma constância de manhã, de tarde, de noite. Então, a ferradura mezuzá na porta. E eu falei, imagina, né? Já tinha visto com a vidência alguns espíritos que trabalham na proteção do nosso lar. E eu pensei, falei, não vai entrar. E aí eu brinco que eu tive que colocar a mão no bolso para pegar a chave, ele já estava lá dentro. A hora que eu entrei, a Gê e o Luiz estiveram já nesse apartamento onde eu morei, estão aqui sentados, a Gê e o Luiz. Eu tinha um mural de fotos lá, com fotos de amigos, então tinha foto deles, tinha foto de alguns amigos queridos, de viagens, por exemplo, que eu fiz com o Altino. Então, nós temos ali muitas fotos, entre elas algumas fotos de viagens que fizemos para a África, em trabalho humanitário. E o espírito, quando adentrou, haviam preparado um álbum fluídico para ele, para que ele se deparasse com aquelas fotos minhas na África. E aí eu nunca me esqueço da instrução de um espírito benfeitor. Ele me disse assim: do mesmo jeito que a gente titubeia para o mal, aqueles que estão imbuídos do mal, algumas vezes titubeiam para o bem. É aí que a gente age. E aquele espírito, quando começou a ver as viagens para a África, e ele que me perseguia porque eu defendia alguém que, entre aspas, perseguia o seu povo, quem sabe até ele próprio, ele titubeou para o bem. E, vamos dizer, naquele momento, foi permitido que fosse realizada uma assistência àquele líder do processo obsessivo com aquela jovem. Então a gente percebe que ser a luz do mundo pode muitas vezes parecer pouco, um prato de comida. E um assistido, agora poucas semanas atrás, chegou para mim e falou: eu não acredito nisso de vocês saírem e entregarem um prato de comida para um dependente químico na rua. Isso não vai mudar ele. E eu falei: não vai, mas vai mudar a nós. Quem sabe de 1.000, 2.000 pratos de sopa, a gente não faça um convite para um dependente químico procurar sua regeneração em uma clínica, e já aconteceram algumas vezes, poucas. Mas a oportunidade de ser luz por um prato de comida, por um ouvido que escuta, e muitas vezes, durante os atendimentos, eu penso: meu Deus, o que eu posso falar para essa mãe com tanto sofrimento? E a resposta é: nada. Chora, abraça. Você foi o ouvido que escutou. Era o que talvez ela precisasse. Talvez o agasalho, talvez o acolhimento daquele trabalhador espírita que se equivocou e às vezes realizou barbaridades. Mas se a gente colocar ele para fora com as duas mãos da casa espírita, nós estamos assinando o decreto de falência daquele espírito. Somos corresponsáveis. Então, acolhendo aquelas dores, aquelas imperfeições, um ato simples de uma viagem, onde eu fui sem saber o que eu estava indo fazer, permitiu que fosse luz ao mundo. Os nossos atos de bondade, os nossos atos de caridade, os nossos atos de buscar a iluminação do Cristo, interiorizando pela prática do bem, é o que Emmanuel quer nos dizer. Sem sacrifício pessoal, não existe cristão verdadeiro. Que estejamos prontos, então, no dia do MIEP hoje, amanhã, e pelos próximos dias, buscarmos essa luz, que pela caridade ilumina o próximo, mas traz uma luz a nós, e carregaremos a eternidade. Obrigado à luz que todos vocês trazem às nossas vidas. O ano era 1991 ou 1992. Eu trabalhava essa época no serviço ao cliente da Portugal Telecom em Lisboa.
E o meu trabalho era ir à casa das pessoas para fazer uma avaliação de como tinha sido o serviço prestado. E eu fui ao bairro de Alfama, que a maioria das ruas não passa carro, é aquela parte bem antiga, e algumas casas são de difícil acesso. E eu tinha tido um dia péssimo. Tinha sido um dia terrível para mim. Quando eu bati na última casa que eu deveria ir, uma senhora abriu a porta, mas era uma casa muito velha, muito antiga, de um acesso extremamente difícil. Quando eu entrei, cumprimentei, e estava uma escuridão danada. E eu fui extremamente ríspido, mal educado com essa senhora. E eu disse assim: será que não dá nem para acender a luz para eu ver o que foi feito? E essa senhora me respondeu: me desculpe, eu sou cega. Eu perdi uma oportunidade ali de ser luz. Então, eu estou citando isso aqui, isso já aconteceu há mais de 30 anos. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos com os outros, como nós abordamos os outros. O coração dos outros é terreno que nós não conhecemos. Cuidado na hora de colocar os pés. Se a gente não tiver nada para falar que ilumine, a gente tem que fazer o silêncio, porque o silêncio ilumina. Quando eu saí da casa dessa mulher, eu chorei muito. Eu não tive coragem de pedir desculpa. E eu percebi que quem era cego era eu. Quem não via a luz era eu. Então, nos dias de hoje, nos dias que correm, nós não temos tempo para ver, para enxergar, muito menos olhar para os outros se eles estão na direção certa. Eu acho que nós já tivemos a primeira revelação. Nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Paulo de Tarso. Nós conhecemos a doutrina espírita. De verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, não para vocês, mas que todos pensássemos. O que é que eu tenho feito com a fagulha de luz que Deus colocou em mim? A gente tem que pensar nisso, porque é muito bom a gente vir aqui, a gente fala, a gente ouve, a gente aprende. Ótimo, a gente interioriza. Mas se a gente não colocar isso para fora, não valeu nada. Nós só enchemos o nosso celeiro de conhecimento. E é preciso, muito urgentemente, que nós brilhemos a nossa luz. Que Jesus nos siga, nos conduza, nos guie e nos ampare. E na hora que nós formos tropeçar, a gente tem que ter uma certeza: eu não vou cair, porque os braços do Senhor me ampararão. Se algum momento de escuridão aparecer na nossa vida, não vamos parar de caminhar com medo de tropeçar, porque se a gente tropeça, a gente sabe que a gente cai nos braços de Jesus e Ele nos coloca de pé. E aí é hora da gente virar para Ele e perguntar: olha, Jesus, eu caí, eu machuquei, eu estava na escuridão, mas agora, o que o Senhor quer que eu faça? Muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso maravilhoso encontro, maravilhosa experiência dessa manhã. Eu já queria estender o convite às 2h30. Nós vamos começar aqui com um encontro interreligioso com participantes de diversas religiões, cujo tema será unidade na diversidade. Mas sobre o tema da manhã, eu queria deixar para vocês um acontecimento que todos conhecem no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que todos os irmãos aqui do grupo, nos Passos do Mestre, já conhecem, que é o Monte Tabor.
Mateus diz que Jesus, tendo levado Pedro, Tiago e João, seu rosto se iluminou com o mais puro linho. Então Jesus se reveste de uma luz maior do que a que eles poderiam conhecer, para deixar um recado para todos nós, falar da imortalidade da alma. E ele não falou, ele mostrou, porque ele convida Moisés e Elias para muitos mortos, que já estavam um há 1.600 anos atrás, o outro há 800, para vir deixar para nós um recado, que a vida continua, nós somos imortais. Em outra dimensão existe vida, mas vida com luz, se nós soubermos aproveitar a luz de Jesus. Desculpem a rima, mas eu dou aqui por encerrado, agradecendo a vocês a oportunidade que tivemos de juntos descobrirmos essa luz libertadora do Cristo em nossas vidas. Portanto, ouçamos o seu clamor. Vocês são luz do mundo. Muito obrigado a todos.